Essa aula aqui vai ser baseada nas atribuições do técnico de edificações. O que o técnico de edificações vai fazer? Quem tem aqui facilidade em matemática e física? Ou assim, disponibilidade até para quer fazer engenharia, alguma coisa assim. Vocês gostam dessa área? Matemática e física? Bom, as atribuições do técnico de edificações, ele está nesse decreto aqui. Ó. É o decreto. Número 922. De 6 de fevereiro de 1985. Primeira coisa é o seguinte, pessoal, essa data aqui de 85, vocês acham atual? Não? É antiga, né? Não é atual, né? Então, inclusive tem que ser atualizado. Nós vamos ver aqui o que o técnico de edificações pode fazer, mas isso aqui podia ser um pouco mais atual, né? Esse decreto aqui, ele dispõe, dá para ver a letra aqui, dá para ver? Lá do fundo? Está muito pequeno, tá bom? Esse decreto aqui, ele dispõe sobre o exercício da profissão, de técnico industrial, e técnico agrícola. De nível médio, ou de segundo grau. Aí vocês vão perguntar, professor, mas aqui não fala técnico de edificações, não é? Não é que fala que técnico de edificações? Está aqui escrito. Não tem nada de técnico de edificações, né? Muitas vezes a lei fala uma coisa e tem que interpretar a lei, não é? Então aqui a gente está falando coisa da lei, não tem jeito. Depois nós vamos comentar sobre isso aqui, não tem jeito, tem que falar o que a lei fala. Onde é que está escrito técnico de edificações aqui? Que fala, professor, aqui fala técnico industrial e técnico agrícola de nível médio. Só que aqui, ó, ou de segundo grau. Então aqui, ó, a lei muitas vezes tem essa interpretação, né? Então, técnico de segundo grau está incluso todos os técnicos de segundo grau, inclusive o técnico de edificações, nível médio. Então esse decreto aqui ele vai falar sobre as atribuições do técnico de edificações. A principal atribuição está aqui, ó, nesse artigo aqui da lei. Então não tem jeito, nós vamos ter que falar da lei e depois nós vamos comentar da lei. Então, artigo 4º, parágrafo 1º, que fala assim. Infelizmente a gente vai ter que falar o texto da lei, que a lei é assim, depois a gente vai comentar sobre ela. Fique tranquilo que a gente vai comentar. Fala o seguinte, os técnicos de segundo grau, das áreas de arquitetura, os técnicos de segundo grau das áreas de arquitetura e engenharia civil, agora já falou, né? Técnico de edificações nessa área, de arquitetura e engenharia civil. Na modalidade de edificações, poderão projetar, e dirigir edificações
de até 80 metros quadrados. De até 80 metros quadrados. De área construída. Que não constituem. Conjuntos residenciais. Que não constituem conjuntos residenciais. Bem como realizar reformas. Bem como realizar reformas, desde que não implique em estruturas de concreto armado, ou metálico, vírgula, e exercer a atividade de desenhista de sua especialidade. Essa letra aqui dá para ver lá atrás? Ou está muito grande, muito pequeno? Então, pessoal, é o seguinte, aqui, que eu falei antes, não tem jeito. Aqui a lei fala uma coisa, a gente tem que citar a lei. Mas agora nós vamos interpretar a lei. Comentário. Primeira coisa, ó, o que o técnico de edificação pode fazer? Ó? Técnico de segundo grau da área de arquitetura e engenharia civil. Opa, agora falou. Arquitetura e engenharia civil. Na modalidade de edificações. Agora foi específico, né? A área de edificações. O que eles podem fazer? Podem projetar e dirigir de edificações de até 80 metros quadrados. Então eles podem fazer projetos, né, até 80 metros quadrados. Só esse der 85, pode? Pode fazer 85? Não, até 80. Até 80. Outra coisa, vamos supor lá que tem uma casa aqui, ó, de 50 metros quadrados. Existe 50 metros quadrados. Ah, mas eu, dentro dessa casa aqui, eu quero aumentar mais 40 metros quadrados. Pode ou não? Quanto que tem o total aqui? 50 mais 40 dá? 90. Pode fazer isso não? Ó, pode projetar e dirigir edificações de até 80 metros quadrados de área construída. Então, aqui já não dá. Ah, professor, mas se aqui for 20, pode daí não? Sim. Total aqui vai dar? 70 aí pode. Então é o total, beleza? Então até 80 metros quadrados que o técnico pode fazer de área construída. Que não constituem em conjuntos residenciais. Professor, mas essa lei aqui é complicada, é bem complicado, né? Tem uma interpretação aqui. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte, esse conjunto residencial subentende-se que é um projeto de condomínio. Eu já vou explicar o que é isso aqui. Por exemplo, tem um lote aqui. Imagina um lote. O técnico de edificações pode fazer casa até 80 metros quadrados, certo? Vamos supor então que ele faça uma casa aqui de 80 metros e outra casa aqui de 80 metros. Pode ou não? Duas casas no mesmo lote de 80 metros quadrados. Pode? O que vocês acham? Pode ou não? Não. Pode. Pode fazer, porque essa casa aqui é diferente dessa aqui. Pode fazer. Só que tem um negócio chamado condomínio. Condomínio é o seguinte, no mesmo
no mesmo lote, você quer vender essa casa aqui separada dessa. Essa aqui vai ter um comprador, essa aqui vai ter outro comprador. Então tem que ter um negócio chamado instituição de condomínio. Isso aqui, o técnico de edificação não pode. Isso aqui que fala conjuntos residenciais, subentende-se que é o condomínio. Condomínio, projeto de condomínio, isso aí o técnico não pode. Outra coisa que a lei fala é o seguinte, então pode fazer a casa até 80 metros quadrados, pode fazer 2 casas no mesmo lote, se quiser, só não pode fazer o condomínio. Condomínio é para você vender uma casa separada da outra. Isso aqui vai ter um comprador, isso aqui vai ter outro. Certo? Aí vendem unidades independentes. Então o condomínio o técnico não pode fazer. Bem como realizar reformas. Pode realizar reforma? Vamos supor lá que tem uma casa de 80 metros quadrados. E o cliente quer fazer uma reforma nessa casa. Pode? O técnico pode fazer reforma? Aqui fala que pode. Bem como realizar reforma. Ah, professor, mas e se a casa tiver 100 metros quadrados? Pode? Não, aí o técnico não pode. Reforma até 80 metros quadrados. Desde que não implique em estruturas de concreto armado. Aí pegou. Ó, desde que não implique em estruturas de concreto armado. Professor, mas todas as estruturas que eu conheço, as casas são de concreto armado. Quer dizer que o técnico não pode fazer estrutura de concreto armado? Todas as casas atualmente, a não ser antigamente existia casa de madeira, né? Mas atualmente as casas são de concreto. É ou não é? Então não pode fazer isso aqui, ó. Desde que não implique em estrutura de concreto armado, só no céu. Então eu não vou mais fazer o curso de edificações. O que vocês acham que é isso aí? Isso aí é o seguinte: a lei tem umas pegadinhas. Então isso aqui implica-se que isso aqui supõe que é projeto estrutural. Sabe o que é projeto estrutural? Projeto estrutural é aquele projeto de viga, pilar, laje, que tem a ferragem. Isso aqui o técnico não pode fazer, não pode assinar. Fazer pode, mas não pode assinar. Então, a lei tem muita dessas interpretações. Estrutura de concreto armado, o técnico não pode fazer. Ou metálica, metálica também é. Projeto estrutural, estrutura metálica, concreto armado. Certo? Alguém tem uma dúvida aqui? Até agora, está tudo certo? E exercer a atividade de desenhista de sua especialidade. Então, o técnico de edificação ele pode também atuar como desenhista, por exemplo, fazer desenho de projeto, essas coisas. Ele pode. Beleza, pessoal? Tranquilo? Já o engenheiro civil, ele faz obras, não tem limite de tamanho. Pode fazer 80, 100, não tem limite de tamanho. Mas o técnico em edificações é até 80 metros. De repente, como essa lei é antiga, né? De repente eles atualizam ela e falam para o técnico de edificações que pode fazer até 100 metros, né? De repente, eu sou a favor de que atualize essas leis. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Vamos falar de outra coisa agora. Oi? Ah, tá copiando? Desculpa. Desculpa, quer. Desculpa, eu vou escrever do outro lado. Desculpa, eu apaguei isso aqui. Pode copiar. Eu vou escrever do outro lado. Bom, outro assunto que nós vamos ver é o seguinte. Com relação à placa de obra. O que vocês acham? É obrigatório ter nas obras? Não é? O que vocês acham? Placa de obra. Qualquer obra, o que vocês acham? É obrigatório ter ou não? O que vocês acham? A lei fala o seguinte, ó. Esse decreto aqui, ó, no artigo 12. Artigo 12 diz o seguinte. Artigo 12, parágrafo único. Fala o seguinte. Em se tratando de obras, é obrigatória. É obrigatória. A
manutenção de placa visível ao público. É obrigatória a manutenção de placa visível ao público. É escrita em letras de forma, escrito em letras de forma, com nomes, títulos, número das carteiras, e do CREA. Que expediu. Dos autores e coautores. Responsáveis pelo projeto e execução. Então é o seguinte, ó, pessoal, a lei diz, esse decreto aí fala que tem que ter placa. Tem que ter placa. Ah, professor, mas eu vi muita obra aqui que não tem placa. E realmente tem, né? Muita obra aqui que não tem placa. Mas se o fiscal do CREA passar, ou se a prefeitura passar, vamos exigir placa. Placa de obra. Inclusive eu já vi várias obras aí que foram notificadas lá para que a obra está sem placa. Daí o proprietário, o responsável, recebe uma notificação que é para colocar a placa. Então é o seguinte, ó, essa placa tem que ser visível, bem visível, não pode estar escondida lá. Tem que ser escrita em letra de forma. Não pode ser em E, tem que ser escrito em letra de forma. O nome, então lá, vamos supor lá, uma placa lá que fala o nome técnico de edificações, ó. Técnico fulano de tal. Tem que estar o nome. Os títulos, por exemplo, o que é a profissão dele? É técnico em edificações. Técnico em edificações. Ou pode ser um engenheiro civil ou um arquiteto, né? Tem que estar o título, número da carteira. Quando o profissional se forma, ele tem o número da carteira. No caso, eu sou engenheiro civil, é o CREA. Os arquitetos, até um pouco tempo atrás, também eram CREA, mas parece que eles criaram um conselho só deles, que é o CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. E o técnico em edificações, no ano passado, também se desvinculou do CREA. Tem um conselho só deles, que é o CTF. É o Conselho Federal dos Técnicos. Conselho dos Técnicos Federais. Então, 2018, ano passado. Então vai ter que ter o CREA, então no caso da técnico de edificação é CTF. CTF tem um número, cada profissional tem um número. Então a placa tem que estar na placa. Os autores e coautores. O que é isso aí, professor? É o seguinte, ó. Vamos supor que você fez só o projeto da casa. Aí fala lá, ó. A placa tem que falar projeto, responsável técnico é esse aqui. Só que a execução, tem que ter execução, tem que estar acompanhando a obra. Daí é outro profissional. Execução. Então isso aqui é o autor e coautor, no caso. Beleza? Certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida aí? Tá tudo certo? Bom, vamos falar de outra coisa agora. Com relação, qual que é o pré-requisito e quem que fiscaliza a profissão do técnico de edificações, engenheiro e tal? Quem que fiscaliza? No caso do engenheiro civil, é o CREA. Eu falei há pouco tempo. O técnico de edificação, ele se desvinculou do CREA. Agora é CTF. Então eles fiscalizam a profissão. Por exemplo, eles vão na obra ver se foi paga aquela RT. É um imposto do governo federal. Toda obra tem que ter um RT.
O governo federal arrecada impostos. Isso aí. O arquiteto ele se desvinculou, a CAL também paga imposto. Então eles vão lá, fiscalizam, ver se estão os projetos certinho. Né? Então o órgão que fiscaliza o técnico de edificação não é mais o CREA, é o CTF. A arquitetura é o CAL. No caso, a engenharia civil é o CREA. Certo? Qual que é o pré-requisito para você exercer a profissão de técnico de edificações? Bom, o pré-requisito é você ter um conselho profissional. Você tem que ter a carteira. Quando você se forma, vai lá para o CREA, você tem a carteira. Eles dão primeiro uma carteira provisória. Essa carteira provisória é válida por 1 ano. Porque o profissional recém-formado é difícil de arrumar emprego e tal. Às vezes tem uma dificuldade maior. Então, você não precisa pagar a anuidade do CREA. Você tem que pagar uma anuidade para exercer a profissão. Só que o primeiro ano é com a carteira provisória que você tem. Depois vai para definitivo. Depois de 1 ano provisório, sem pagar a anualidade, você vai para definitivo. Daí você tem que pagar, a anualidade é pagar. Todo ano pagar uma taxa para exercer a profissão. Beleza? Aí já vem o número lá na carteira também, que é esse número aqui. Tem que colocar na placa. Então, o profissional técnico de edificação, registro, no meu caso é 70.360/B. Antes era /P, que era provisório, depois ele é definitivo. Certo? Outra coisa, pessoal, que é uma curiosidade aqui também do técnico de edificação, o que vocês acham? A hora que você se forma, por exemplo, técnico de edificação, você pode exercer a profissão todo o Brasil, no exterior também você pode, só no estado, só no município, como é que funciona? O que vocês acham? Pode exercer no Brasil inteiro? Qual que vocês acham? Se formou aqui, por exemplo, técnico de edificação, você pode exercer no Brasil inteiro? Como é que funciona? A princípio, sim. A princípio pode no Brasil inteiro, só que tem um detalhe. A hora que você se formou, você tem que ter um registro no CREA. Ou no CAL, no caso da arquitetura, ou no CTF, no caso do técnico de edificações. No caso, ele é estadual, esse órgão. Então, ele tem o registro para o Paraná. Ah, professor, mas eu quero exercer a profissão lá no Rio Grande do Sul, posso? Claro, meu diploma pode exercer no Rio Grande do Sul, só que tem um detalhe. Você tem que pagar, fazer um registro do CREA, ou dos CAL, ou do CTF lá no Rio Grande do Sul. E pagar uma anualidade lá no Rio Grande do Sul. Porque esse registro que você tem, que você paga, é para o Paraná. Você pode exercer, por exemplo, em Medianeira, em Cascavel, Foz do Iguaçu, Curitiba, Londrina, Maringá. E se eu quiser lá em Porto Alegre? Pode, teu diploma é válido, só que você tem que fazer um registro do CREA lá no Rio Grande do Sul. Eu quero lá na Bahia. O meu diploma é válido para exercer lá na Bahia, só que eu tenho que fazer um registro do CREA lá na Bahia, ou do CAL, ou do CTF. Então, cada estado tem o seu registro profissional. Se quer exercer em outro estado, você tem que ser registrado em outro estado. É válido, mas você tem que ir lá registrar. Certo, pessoal? Outra coisa, quem concluiu o exercício fora do país, por exemplo, eu fiz técnico de edificação, mas eu me formei lá na Argentina. Eu posso atuar no Brasil? O que vocês acham? Tá? Me formei lá no Paraguai. Posso atuar no Brasil? Então esse decreto fala o seguinte, ó, é assegurado o exercício, é assegurado o exercício da profissão, de técnico do 2º grau, a quem seja portador
de diploma de habilitação. Específico. Expedida. Expedida. Por instituição. Por instituição. De ensino estrangeiro. Revalidado. Revalidado. Na forma da lei. Revalidado na forma da lei. Em vigor. No país. Então é o seguinte, ó, se você se formou lá na Argentina, por exemplo, você pode atuar no Brasil, contanto que seja revalidado aqui no país. Pessoal, essa aula que eu dei aqui foi, então, as especificações, as atribuições técnicas e especificações. Alguém tem alguma dúvida, que tem alguma pergunta? Está tudo certo? Então, alguém quer falar alguma coisa? Então, obrigado pela atenção, pessoal. Desculpa a letra aí, se alguém não entendeu. E obrigado ao professor Gilberto por essa oportunidade. E fique com Deus. Obrigado.